Ah, meninos, vocês sabem, né? Vamos voltar ao início do programa. Ah, isso aqui nunca vai ser os Estados Unidos, é país de coitadinhos, onde reina impunidade, e não sei o que, e coisa e tal. Vamos falar das sem-vergonhices acontecidas nas lojas americanas. Vai lá. Americanas afirmou que a fraude em contratos de verba e incentivos comerciais artificialmente criados melhorou os resultados da empresa em 25 bilhões e 300 milhões de reais. De acordo com a varejista, o resultado decorreu de contratos de propaganda cooperada que resultaram num saldo de 21 bilhões e 700 milhões de reais. Já a ausência de lançamento de juros sobre operações financeiras totalizou mais 3 bilhões e 600 milhões de reais. Os contratos de verba de propaganda cooperada, que eram fictícios, ajudavam a maquiar o risco sacado pela empresa. Bem entendido que nós estamos falando da atual diretoria da Americanas. A atual diretoria da Americanas está dizendo, sim, houve a sem-vergonhice e nós vamos explicar para vocês e vamos... Então, inicialmente você falou, 20 bilhões. Não, 50 bilhões. E tem esse troço, Renan, do risco sacado. Risco sacado, rombo de não sei quantos bilhões do risco sacado. Renan, explique para a nossa audiência sedenta de informações... que até agora não está claro para muita gente, o que é risco sacado? Como é que você pode enganar a contabilidade e às vezes não engana, mas também os bancos fazem vista grossa, sabe como é? Vai. Funciona assim, uma empresa recebe os produtos de seu fornecedor ou a execução dos seus serviços de forma antecipada ao pagamento. Assim, o valor e as formas de pagamento são acordadas entre as partes de forma prévia. Então vamos lá. Eu tenho uma empresa, o Renan tem produto, eu vou receber os produtos do Renan antes. Mas será que eu vou pagar? Vai lá. Nessa operação, o fornecedor realiza a emissão de uma fatura com um prazo a ser financiado por um banco ou instituição financeira autorizada a oferecer essa modalidade, ou seja, o banco credor do risco sacado. Isso. Aí então o Renan me deu o produto, ele vai e ele emite, né, realiza a emissão de uma fatura, mas não sou eu que vou pagar ele não. Isso ele faz junto ao banco. O banco vira um financiador desse troço. Vai lá. No entanto, o valor de venda não é considerado pelo fornecedor em sua contabilidade quando essa operação é feita. Então o Renan, ele me vendeu, mas ele não põe lá, ele não põe que ele vendeu. Da mesma Se ele não põe que ele vendeu, eu vou fazer o quê? Da mesma forma? Da mesma forma, a empresa que está pagando de forma antecipada também não reconhece o valor de saída em seu passivo oneroso. Entendendo? Pagando de forma antecipada, não, né? Recebendo de forma antecipada. Ou seja, essa empresa tem um buraco, porque ela tem de pagar, ela recebeu, afinal de contas, a mercadoria. Ela vai ter de pagar, só que isso não aparece na contabilidade. Entenderam? E aí, Valeu Bene, eu posso fabricar um resultado fabuloso, né? Eu posso estar com um buraco gigantesco lá, mas não aparece. Agora, como eu já recebi a mercadoria, eu vendi mercadoria, o que aparece? Aquilo que eu vendi, o que eu faturei. Ai, coisa linda! Entenderam como é feita a safadeza? E aí, ao invés de considerar como passivo oneroso, a empresa coloca o valor do montante pago como passivo de fornecedores. Ai, coisa bonita. E aí, é claro, né? Você tem lucro fictício. Vamos lá, vamos falar de lucro fictício, Valeu Bene. O diretor-presidente da Americanas, Leonardo Coelho Pereira, disse à CPI na Câmara que investiga o rombo nas contas da varejista que o lucro fictício foi utilizado para pagar dividendos, bônus para os diretores e até impostos. Em depoimento à comissão ontem, ele afirmou que foi criado um sistema para disfarçar a fraude e passar a impressão de que o caixa da marca estava normal. Pereira explicou que o risco sacado era utilizado para gerar caixa com antecipação, como você explicou, do recebimento de produtos e serviços, o que resultou na entrada de 18 bilhões e 400 milhões de reais.
Como isso chamaria a atenção dos analistas, foram criados de maneira fictícia os contratos com verba de propaganda cooperada, com custo de 17 bilhões e 700 milhões de reais para diminuir a conta. Segundo ele, o relatório financeiro divulgado para o mercado em dezembro de 2021 mostrou um lucro de 2 bilhões e 885 milhões de reais, mas os documentos que tinham acesso à visão interna apontavam, na verdade, um prejuízo de 733 milhões. E não é muito impressionante que ninguém descobrisse isso? Ou será que descobria, mas rolava, deixava passar? E as auditorias? E os bancos? Ninguém percebia? Sabia da lambança, deixava passar? Como é que é? Vamos lá, 17. O diretor-presidente da Americanas, Leonardo Coelho Pereira, também entregou 13 documentos com trocas de e-mails que indicam que a ex-diretora tinha uma versão falsa do balanço da empresa para ser apresentada ao Conselho de Administração e ao mercado. As mensagens presentes em documentos indicam também que houve a participação das empresas de auditoria PwC e KPMG na formulação dos documentos fraudulentos. Os bancos Itaú e Santander também são apontados como responsáveis por, entre aspas, suavizar o texto presente nas cartas de circulação que são usadas como parte da auditoria, principalmente em relação às operações conhecidas como risco sacado ou forfeit. E aí é o seguinte, há trocas de mensagens sugerindo que se sabia de tudo. O Itaú e o Santander chegaram a relatar problemas ali, vale bem? Chegaram a relatar, vai lá. Sim, o Itaú relatou operações de risco sacado feitas com Americanas e reconheceu que alterou a forma como reportava essas operações para auditores da marca a partir de 2018. Ainda em 2017, a rede de lojas pediu que o Itaú e o Santander ocultassem essas informações sobre operações de risco sacado das cartas destinadas às auditorias. Mas nesse primeiro momento, os bancos foram contrários. Mesmo depois da negativa, a discussão sobre o relato dessas operações continuou e os bancos foram pressionados a apresentarem apenas as informações estritamente necessárias do ponto de vista da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Em depoimento à CPI que investiga esse rombo das contas da varejista, o atual presidente da Americanas apresentou trocas de e-mails entre integrantes da antiga diretoria que apontavam que os dois bancos haviam alterado as cartas de circulação, passando então a omitir os detalhes sobre as operações de risco sacado. E os bancos respondem o quê? Vamos lá. O Itaú afirmou que não ocultou as transações da Americanas e argumentou que foram excluídas da carta as operações contratadas por fornecedores. No entanto, o banco disse que passou a colocar no documento a informação de que fazia antecipação de recebíveis emitidos contra a empresa. Esse dado, afirmou o Itaú, permitia que as empresas de auditoria conhecessem a existência e questionassem sobre o saldo caso necessário. Em nota, o Itaú disse que reforça que a colaboração das demonstrações financeiras é responsabilidade exclusiva a elaboração das demonstrações financeiras é responsabilidade exclusiva da companhia e dos administradores dela. É leviano, prossegue o banco, atribuir a terceiros a responsabilidade pela fraude confessada pela companhia ao mercado. Santander também citado no depoimento na CPI, afirmou em nota que a Americanas confessou que as demonstrações financeiras da companhia vinham sendo fraudadas pela diretoria anterior da Americanas. De acordo com o banco, a própria empresa mencionou que a diretoria anterior ocultou do mercado a real situação de resultado e patrimonial da companhia. Os bancos estão dizendo, não, nós não fomos coniventes, e aí, parece que houve uma suavização, eventualmente, de relatório, mas não conivência. Que a diretoria anterior fraudou resultados, bom, aí não há a menor dúvida, né? Eu espero que triunfe como norte moral aquilo que está na música que abriu o programa de hoje. Polícia para quem precisa de polícia.